Fala, rapaziada do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês sobre o que? Comunicação moderna, como se comunicar na comunicação moderna e, a princípio, né, como que funciona a comunicação moderna. Esse é o tema do vídeo de hoje, para você se comunicar bem, para você conseguir entender como que funciona a comunicação moderna e se adaptar a ela. Então eu vou estar explicando como que eu vejo, como que eu situo, como que eu observo tudo isso sobre a comunicação moderna e como que eu posso orientar você a ter uma boa comunicação hoje em 2026, né? Que é um ano aí dominado pela tecnologia, dominado pelo minimalismo. A gente vai conversar sobre isso. Então deixa teu like, se inscreve no canal. Então todo mundo bem-vindo se tu caiu de paraquedas nesse conteúdo. Então é isso, rapaziada. E ativa o sininho porque sempre tá saindo conteúdo bom pra vocês. Eu não deixo de postar nada. Sempre tem conteúdo bom por aqui. E é isso, valeu e vamos começar. Vamos lá, rapaziada. Olha, a comunicação moderna hoje ela é diferente da comunicação de alguns anos atrás. A comunicação de alguns anos atrás era bem mais focada na questão da linguagem, como você se expressava. Eu admiro muito isso, porque na minha opinião, a melhor forma de comunicação que você pode passar para a pessoa não é uma comunicação objetiva, mas sim uma comunicação mais emocional, tá? Tô falando de pessoa para pessoa aqui, quando você tá conversando com outro ser. Eu gosto e prefiro optar pela comunicação mais leve, por uma comunicação que com certeza vai adaptar muito mais palavras e vai falar muito mais palavras sem ser de uma forma direta, até para conseguir puxar um assunto melhor, até para conseguir falar de forma melhor e nesse sentido. Então eu gosto desse tipo de comunicação, mas hoje no mundo moderno, em 2026, 25 também, 24 também, isso vem desde tempos, acho que desde 2020 mais ou menos, desde 2019, a comunicação ela vem se tornando algo mais direto, tá? E isso não é o que eu tô falando, isso é uma adaptação do mundo. É só você prestar atenção de como que as pessoas estão falando e produzindo conteúdo hoje. Hoje você parar pra ouvir alguma pessoa falar, chega a ser um insulto, né, cara? Você prefere assistir um short, você prefere assistir um conteúdo rápido, objetivo. Dificilmente você aprende alguma coisa, porque essa massa de conteúdos hoje em dia é tão grande que não faz as pessoas consumirem tanto conteúdo, mas a comunicação em si virou algo de forma direta e menos expressiva, tá? Então, o que eu diria para vocês? Na minha opinião, se adaptar ao modelo de comunicação é importante se você trabalha com isso, tá? Como assim trabalha com isso? Seja com o YouTube, ou seja, você já recebe uma renda pelo YouTube, que não é o caso desse canal, ainda não é o caso desse canal, então assim, eu não gravo nada pra falar com vocês aqui e tal, não ganho nada do YouTube, e especificamente do YouTube eu não ganho nada ainda, mas quando você trabalha com alguma coisa, especificamente coisas que tornam as outras pessoas te observarem, te ouvirem, você vai ter que optar por uma comunicação moderna. Claro, isso não quer dizer que é obrigatório. Você vê várias pessoas, vários filósofos ainda hoje usando o tipo de comunicação mais difícil, né? Mais difícil. Geralmente esse tipo de comunicação mais difícil tem como tema um aprofundamento muito grande sobre o tema que está sendo discutido. Então é muito comum a gente ver e analisar conteúdos e a gente não conseguir entender ou compreender. Eu, quando fui estudar Olavo de Carvalho pela primeira vez, tive essa dificuldade. Quando eu fui ver sobre Sócrates pela primeira vez, ler o primeiro livro de Sócrates que eu li, eu li Apologia de Sócrates, né? Eu li esse conteúdo. De primeira eu demorei para pegar, porque realmente é um conteúdo difícil, é um conteúdo com uma linguagem diferente. Quando você lê documentos de antigamente, né, ali Dom Pedro I, Dom Pedro II, você percebe o quão difícil que é a comunicação naquela época, porque realmente focava num aprofundamento maior do tema. Mas hoje em dia, se você quer alcançar grandes públicos, seja eles de qualquer idade, você tem que ser direto e reto. É assim a coisa que mais pega na comunicação atual. É difícil você ver alguma pessoa parar para estudar sobre tal sujeito para poder entender como que ele fala. Quando as pessoas não entendem, geralmente elas menosprezam, geralmente elas não ouvem, geralmente elas não seguem ou não indicam. Então, se teu foco aqui é conseguir abranger uma grande massa, uma grande conteúdo de pessoas, né, sem dificuldades, optar pela comunicação moderna, direta, rápida, é o que vai sim te dar mais resultado, tá?
Mas, claro, se você tá fazendo um canal no YouTube assim como esse meu canal aqui, ele é mais focado em informação, nas minhas ideias, o que eu tenho para falar. Então eu acabo adaptando de vídeo para falar com vocês. Esse vídeo está sendo um vídeo bem direto, por sinal, mas tem vídeos que eu costumo ceder um pouco mais, dependendo do conteúdo, mas aí vai de você, o que você quer adaptar para cada um. O importante também é transformar a comunicação em algo natural. Você não tem que fazer essa comunicação parecer forçada, tá? Então, a melhor forma de fazer natural é que antes de grandes eventos, de grandes coisas que você for fazer, você tem que usar essa comunicação que você quer usar com grandes coisas com pessoas diretas, de pessoa para pessoa. Então, eu vou te dar um exemplo bem rápido aqui, tá? Se você quer usar uma comunicação mais devagar e mais sentimental, porque você está se preparando por uma apresentação de trabalho, certo? E você tem um mês para se preparar, porque essa apresentação de trabalho é sobre uma oferta que você elaborou, e você não quer ser direto, você quer ser mais sentimental para tocar no coração das pessoas, certo? E como que você vai fazer isso? Para você exercitar, para parecer natural, parecer não, acabar se tornando natural, você tem que exercitar isso com outras pessoas, ou seja, conversando com outras pessoas de forma totalmente natural e sem avisar que você está usando isso. Então, você quer fazer uma apresentação mais sentimental? Ok, então opte por conversar com as pessoas de forma que não seja tão direta e mais sentimental. Assim vai te dar uma base de como que funciona. E outra, você vai analisar como que as outras pessoas reagem quando você faz isso e vai conseguir adaptar para a sua apresentação. É isso que vai mandando uma boa comunicação e deixando ela mais adaptativa, seja para o lado moderno, que é o lado hoje, que você tem que ser mais direto, tem que ser mais rápido, não pode demorar muito para falar. Porque senão logo logo você já perde credibilidade, relevância, enfim. Ou se você quer uma comunicação mais devagar, estilo Olavo de Carvalho, estilo romano, estilo nesse nível um pouco mais leve, nesse nível um pouco mais aprofundado, eu recomendo você sempre testar isso com pessoas, correto? E outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, um erro muito grande de pessoas que querem fazer a apresentação ou que estão estudando comunicação para apresentação no geral mesmo, é não ter uma boa linha de raciocínio, tá? Eu só preciso comentar isso com vocês aqui no aberto. Eu sei que talvez esse tema não cruze muito com o tema do vídeo, né? Que é a comunicação moderna. Eu preciso comentar isso aqui com vocês como a paralelo, não uma menção honrosa. Cara, é inacreditável o tanto de pessoas que não têm uma boa retórica, um bom entendimento sobre o que está falando, tá? Você precisa ter um bom entendimento do que você está falando. Formas de você ter isso. Cara, você pode ceder um grande tempo da sua vida se dedicando àquele conteúdo que você quer, correto? Mas se você quer só fazer uma apresentação rápida, aquilo que não vai te tomar muito tempo e você não quer tomar muito tempo, o foco é ter uma boa linha de raciocínio, porque uma boa linha de raciocínio consegue disfarçar buracos que você tem que passar anos estudando. Então você não precisa passar 3 anos estudando um conteúdo se você vai fazer uma apresentação e essa apresentação não é seu interesse, compreende? Se essa apresentação não é seu interesse e você não quer passar muito tempo estudando aquilo que você não domina, ter uma boa linha de raciocínio sobre o que você está falando, ou pelo menos saber o básico do básico, vai te salvar muito. Porque uma boa linha de raciocínio dá a entender que você iniciou aqui, passou pelo meio e finalizou, entendeu? Muitas pessoas hoje, quando vai fazer uma apresentação de início ou falar com alguém, não tem uma boa linha de raciocínio do que você está falando. Ou seja, a pessoa começa no início, ela dá voltas no início e ela não sai do início. Isso acontece o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Reciclagem. A pessoa tá falando sobre reciclagem sobre a Amazônia, tá? A reciclagem e a Amazônia. E aí a pessoa tá falando sobre as queimadas. Ela pode falar das queimadas aqui, logo ela pode passar pelos registros dos governos que teve bastante queimada aqui e dar uma solução temporária para as queimadas aqui, fazendo o início, o meio e o fim. Isso é uma linha de raciocínio, certo? Para te ajudar a apresentar. E aí no meio dessa linha de raciocínio, desses blocos aqui, ó, aqui o início, um bloco aqui, que é o bloco que você vai comentar sobre o início, a metade, o bloco que você comenta sobre a metade, e o final, e você encerra, caso você queira encerrar, senão o final ele já serve para encerrar, correto? Bom, o que acontece com essas pessoas é que elas rodeiam o assunto principal, ou seja, é queimadas e é Amazônia, correto?
a pessoa ela tá aqui e aí ela repete a mesma coisa de formas diferentes, às vezes até inconscientemente, em círculo do tema, entendeu? Olha, quando você tá apresentando para uma pessoa que entende do assunto mais que você, é visível que você faz isso. É até visível quando você não passou muito tempo estudando, mas você montou uma linha de raciocínio. Uma pessoa que tem uma comunicação bem mais preparada e aprofundada que a sua, sempre vai notar e sempre vai perceber, tá? Vale lembrar que eu tô falando de comunicação verbal, não comunicação interna, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre comunicação interna. Mas fica aí a minha dica de sim, ter uma base de como falar. Caso você não queira passar muito tempo estudando ou produzindo aquele tema, você ter uma base de início, meio e fim é muito importante, tá? Então, ver os principais fatos, eu sempre opto por fatos, então recomendo você também sempre optar por fatos em uma apresentação que você não quer passar muito tempo, ou seja, você não quer passar muito tempo comentando e falando sobre aquele tal assunto. Então você procura fatos, porque contra fatos não há argumentos. Ou seja, quando você elabora uma linha de raciocínio do início, que você inicia o tema, ou seja, apresenta o defeito, apresenta o problema, ou apresenta o que for. No meio você apresenta fatos, ou seja, fatos que vão fortalecer a base inicial. E no final você só relembra o que você falou na metade com clima de final. Assim você consegue fazer uma apresentação rápida, em menos de 20 minutos você já apresentou. Claro, isso aqui é para apresentações pequenas que demandam uma base um pouco menor, correto? Apresentações maiores, infelizmente, ou felizmente, né? Você vai ter que passar um tempo estudando sobre o assunto, porque há apresentações que exigem muito mais dominância e muito mais facilidade. E só para lembrar vocês também, de ativarem o sininho, porque sempre tá saindo conteúdo aqui no canal. E agora sobre comunicação também, de lembrar para vocês que vai ter pessoas que vai ter facilidade de fazer e outras pessoas que não têm facilidade de fazer, isso é completamente normal, tá? As pessoas que têm facilidade de fazer vão pegar rápido tudo que eu tô falando aqui, tudo que eu comentei aqui com vocês. As pessoas que não têm tanta facilidade de fazer, o que eu recomendo fazer? Duas coisas, eu recomendo você se imaginar falando em uma apresentação com várias pessoas. Imagine pessoas que você conhece, pessoas de onde você convive. Isso vai facilitar, porque vai preparar seu cérebro quando você tiver uma grande comunicação, uma grande apresentação, correto? Outra coisa que eu recomendo vocês fazerem é literalmente se trancarem em um lugar vazio, tipo esse quarto aqui agora que eu estou, tá vendo? Esse quarto não tem ninguém, só tem eu. Você se trancar num quarto ou no banheiro, que tem só você, e começar a apresentar para si mesmo em voz alta. Isso vai te salvar a longo prazo. É isso, fechou? Que todos tenham uma boa noite. Estou gravando esse vídeo de noite. Não sei se ele vai sair de noite, eu acho que vai sair de noite. Eu vou liberar ele já já pra vocês. É isso, se inscreve no canal, que Deus abençoe todo mundo. Valeu e fui!